Então, hoje vamos aprender como criar uma mentalidade de como investir no seu negócio em psicologia. Meu nome é Luiz, eu sou psicólogo que ajuda a fazer mais dinheiro com a psicologia. Então, acho que assim, já estão me acompanhando, vocês já estão compreendendo que a lógica é ser um psicólogo investidor. Essa talvez seja a melhor escolha que você pode fazer na vida. Então, por que o psicólogo investidor? É porque você tem a possibilidade de compreender, é até uma metáfora, de como investir no negócio. E quando, vamos lá, utilizando, né, uma analogia com o mercado financeiro, você entender, toda vez ninguém, ou dificilmente, alguém vai começar fazendo um investimento muito grande na vida. A gente começa pequeno, a ação cresce, a gente recebe dividendo, a gente pega esse valor, reinveste de novo na mesma empresa, e isso vai crescendo ao longo do tempo. Você vai ter um montante bem grande, assim, enorme, porque lá atrás você aprendeu que a cada pouquinho que você ganhava, que você investia novamente no seu projeto, você ia fazendo um acúmulo muito maior, que com o tempo ele ficava grande, né? Você tinha um acúmulo grande de recursos. E vamos trazer isso então para a psicologia, né? Imagine você aí formando a graduação e, como a maior parte das pessoas, talvez tenha saído sem pacientes, por exemplo, do seu consultório. E aí, você pode ter ficado correndo atrás, assim, né, de soluções, de possibilidades que fossem te dar dinheiro muito rápido, assim, né, que fosse ser a solução do problema. Ou então, buscar um emprego que te pagasse muito bem ali já de cara no início. Então, aí vou ficar brincando com essas analogias, que é o seguinte: quando a gente tem um investimento que é seguro, então vamos lá, para diferente, para quando tem investimento que é seguro, então se eu estou buscando aí no caso um emprego, eu tenho que ter em mente que a segurança é onde dá um limite de ganhos. Então, vamos supor aí que você está buscando ser um funcionário público, está buscando um trabalho numa empresa, né, que seja multinacional. Você tem que entender que você vai ter um recurso limitado, porque você está pegando só uma parte do recurso dessa empresa, seja ela prefeitura, seja ela uma grande multinacional aí. Então você tem que entender que você está só pegando uma fatia bem definida de quanto isso. Então, como a própria empresa ela precisa de previsibilidade para quanto ela vai te pagar, então você precisa saber que seu recurso vai ser pequeno. Ele não vai ficar variando a partir aí, nossa, mas eu faço tantos cursos. Nesse caso, por exemplo, que você está investindo em um trabalho mais previsível ali, que você vai receber salário todos os meses, você vai receber férias, você vai receber 13º, olha só quantas são seguranças. Então isso é legal você pensar isso. Mas aí, pensando com essa cabeça de investidor, eu não quero dizer que esse é pior do que qualquer outro que eu vou dizer aqui. Eu só vou dizer que a diferença nas formas de enxergar as coisas vão te levar a determinados recursos. É importante você entender qual também vai impactar, qual que também vai ser a sua característica. Então, se você está preocupado em ter um salário garantido todo mês, você vai receber férias, vai receber 13º e outros, né? Não tem que pagar, como fala? Você não tem que pagar ISS por ser autônomo, outros impostos por causa disso, mas você está pagando INSS, você está pagando imposto de renda, importante ter isso em mente. Você vai receber 13º, tudo isso, né, outros benefícios que talvez a empresa tenha, então você tem uma segurança. E seu salário não vai sair daquilo. Então, por mais que você invista em conhecimentos, os novos conhecimentos, o que eles vão te ajudar nesse recurso? A mantê-lo com mais segurança. Porque, né, tirando, vamos pensar, prefeitura ou serviço público, que é o mais seguro, você não tem, por exemplo, FGTS, você paga 20, em média 20% ali do que você recebe, e mais o INSS. Então, você tem que pensar que aproximadamente 30% do que você está recebendo não vai para o seu bolso, vai ficar lá, né? Então, você tem isso, está garantido, todo mês vai receber, você pode fazer, comprar casas com longo prazo, e por aí vai, casa, você sabe que seu salário está ali, te traz segurança. Bacana, ok? Importante ser entendido, está ali organizado. Mas vai que você quer um investimento um pouco mais arriscado, né? Você quer arriscar
um pouco mais, e aí você tem um consultório. O consultório eu falo que ele é um pouco mais arriscado, porque eu não vou falar que ele é totalmente um risco, porque ele já é conhecido, ele já é muito conhecido. Então, assim, você, em geral, se você pensa psicólogo, você já pensa em clínica. Se eu pudesse dizer que 90% dos meus alunos de graduação, e aí eu já estou hoje, né? Hoje é 31 de julho de 2023, que eu estou gravando o vídeo, provavelmente você vai ver no dia 2 de agosto, né? Eu já tenho 10 anos que eu dou aula na graduação, então eu sei muito bem graduação, pós-graduação, e faço formação de analistas e tudo. Provavelmente 90% das pessoas querem ir para a clínica, né? Então, quer dizer, porque tanto na cabeça dos alunos quanto na cabeça da população em geral, quando você pensa em psicólogo, você vai pensar em psicoterapia. Apesar de a gente saber, quando você entra na graduação, saber que a área é muito mais ampla que isso, a cabeça das pessoas principalmente vão para a psicoterapia. Vantagens disso, né? Então, isso em relação ao emprego, vamos lá, vamos fazer comparações, né? Isso em relação ao emprego, você tem muito mais liberdade, liberdade de tempo. Você pode cobrar o valor, quase o valor que você quiser, né? Você tem uma gama assim, você vai depender das pessoas acharem, estarem dispostas a pagar aquele valor ou não, como você está fazendo seu marketing, diversas coisas envolvidas. Porém, você não tem a segurança que o trabalho te dá. Então, quanto menos, e aí se a gente fizer essa correlação com os investimentos, quanto menos seguro um investimento, maior rendimento ele tem que dar. Não faz sentido eu ter um investimento não seguro, no caso, por exemplo, a psicoterapia, e não buscar ganhar mais do que uma pessoa empregada está recebendo, né? Tirando que ocorra algumas distorções no mercado, que a pessoa vai receber um salário enorme, assim, mas a lógica é de que se o seu investimento é de maior risco, então, porque ali você está pagando impostos, você está pagando sua sala, você está pagando, você não só, espero eu, que você não esteja só fechado na sua sala atendendo, mas você está investindo em marketing, você está investindo na sua imagem, na sua marca, né? Está investindo em formação, e aí já é diferente. A sua formação, quanto mais você tiver, mais valor vai ter no seu atendimento. Então você talvez possa gastar mais tempo estudando e tudo, que isso e atendendo menos pessoas, um valor maior. Só que aí é aquela questão. Eu não sei exatamente. O empregado ele sabe exatamente quanto que ele vai receber todo mês. No consultório você não sabe. Você vai ter uma variação, mas é provável, aí espero eu, se o investimento estiver muito legal, muito ok, dentro da sua carreira, que o quanto o valor, essa variação, ela permaneça sempre maior do que uma pessoa que está empregada. Então, vamos supor, falar em números aqui, a pessoa está recebendo 5 mil no emprego. Eu espero que a sua variação no consultório ela varia de 7 para 5, sabe-se lá quanto. E aí você tem isso, você já tem esse ponto que é, olha, eu não tenho tantos limites, tanto teto. O teto às vezes que eu vou ter assim, aí chega num ponto que eu consigo atender, sei lá, com saúde, 25 a 30 pessoas, entre 20 e 30 pessoas na semana. Então, supor que você está colocando 30, você está colocando 40. É o que você vai dar conta. Você vai ter o limite, que é quanto cada pessoa consegue pagar aquela sessão. E aí você tem esse limite, né? Que pode ser alto, não estou falando que o limite é baixo, não. Falar de ter limites não é falar de coisa pouca, né? Imagina você cobrando aí, sei lá, R$200 a sessão. Se com 40 pacientes você está recebendo 8 mil por semana, então 32 mil por mês, já pensou? Né? Então, quanto a mais do que aquele que está empregado recebendo 5 mil? 6 vezes a mais. Né? Olha só a diferença. Mas é isso, você bate no limite quantas pessoas conseguem pagar para você. Pode ser que você ainda cobre 400, 500, é isso, você que sabe. Depende da região que você tá, sei lá, você achou um nicho muito legal que você cobra R$1.000 a sessão, seja lá o que for. Mas você vai ter isso, você vai ter o tempo que você tem de serviço prestado, né?
Então, seu limite é o tempo e o quanto as pessoas conseguem pagar. Então, você já bateu no teto. E aí você pode ter um terceiro nível, que ainda é mais arriscado, que é, por exemplo, você criar um produto. Então, se falar na parte de serviços, né, eu estou falando consultório, mas pode ser que você dê aula, que você dê cursos e tal aqui, faça terapia em grupo, mas na prestação de serviço vai ter o limite, que é o seu tempo e o quanto de dinheiro que as pessoas podem pagar para estar ali. E você vai ter um terceiro nível, que é caso você consiga criar um produto, né, um produto digital, um curso digital, você faça jogos, né, que podem ser impressos, baralhos, jogos de tabuleiro, que trabalhem essa questão de psicologia, né? Qualquer outra coisa que seja um produto que não precisa do seu tempo, aí a gente fala de uma escala ainda muito maior. Nesse ponto, qual que é o risco? Provavelmente, se você está vendendo uma coisa legal, a terapia é quase que a gente pode falar de um commodity, sim. Por quê? Como quase todo mundo faz, às vezes a pessoa pode ir barganhando a terapia aqui ou não, mas se você for bom no mercado, você, né, vira top of mind lá, todo mundo já está buscando você, quer fazer terapia com você, e aí já o produto, não necessariamente as pessoas sabem, né? Principalmente você criar um movimento novo, por exemplo, igual tem criado aqui do psicólogo investidor, né? Pessoas já foram mais, né, na parte do marketing, empreendedorismo, então tem pessoas de diversas áreas do marketing. Então, assim, é um risco. É um risco porque ninguém conhece, ninguém fala sobre isso. Mas exatamente por ser um risco ainda maior do que o consultório, maior do que o emprego, a chance de ganhos é estratosférica. Literalmente você não sabe. Por exemplo, já imaginou que você pode ficar milionário com a psicologia? Aqui é uma possibilidade. Não estou falando que você vai ficar, mas aqui é uma grande possibilidade, se você pensa no seu negócio, né? Então, entende que diferentes níveis de riscos podem trazer níveis de ganhos ainda maiores. É importante você entender. Agora, por exemplo, se eu estou fazendo um investimento nisso que é muito inseguro e eu estou ganhando menos que o empregado, aí eu tenho que pensar se o meu investimento está valendo a pena, né? Eu tenho que ser racional, por mais que eu goste muito daquilo que eu faço, eu tenho que ser racional, né? Então, assim, para a gente não estender muito nisso e desgastar demais para ter uma lógica, em outro momento eu vou falar como fazer essa passagem, né? Porque você não precisa estar apegado em um e outro, assim, mas você pode fazer uma passagem, começar com um, depois que você já está bem em um, você passa para outro e que você passa para outro, e como que um pode alimentar o outro, a gente pode conversar sobre isso. E aqui já fica uma ideia para você ir refletindo, como que eu poderia fazer isso? Como que eu poderia investir na minha carreira para chegar às vezes num ganho seguro a um ganho estratosférico? Será que tem como? Não pode ser. Mas aqui é só para você que hoje eu espero muito que você tenha compreendido que, dependendo do risco do que você está buscando, você vai ter um ganho diferente. E eu posso dizer, eu sei de pessoas que trabalham, você pode ter um salário legal e tudo para começar, mas chega num ponto assim, você quer criar família, você quer comprar sua casa, aí você começa a ver que só o emprego ele talvez não te traga esse retorno. E aí você vai ter que ir investindo em outros pontos que te dão uma tranquilidade para você dar a ter a casa que você deseja, para você dar a educação que você deseja para o seu filho, para você ter um relacionamento, poder fazer as viagens que você gostaria, né? Então, assim, é importante que a sua reflexão aqui, a partir de agora, ela se amplie, porque a partir em diferentes momentos da vida vão exigir que você tenha diferentes compromissos aí, né? Mas pode ser que você fique ali no emprego e fique de boa para a vida inteira. Eu não quero que você também se sinta desconfortável, né? Não, eu tenho que fazer isso, não. E até posso falar aqui, né, em outros momentos quando a gente também for falar de investimento, aqui, se você souber gerir bem sua grana, pode ser que você tenha até mais do que uma pessoa que sabe fazer muito dinheiro, só que ela não sabe gerir bem a grana dela. Então vai acompanhando a gente aqui no canal. Eu sempre, né, quando eu falo, né, dessas questões financeiras, eu sempre tenho um apoio, né, do Luiz Otávio aqui, para a gente poder fazer essas discussões, tá certo? Então, olha, um beijo e a gente se encontra em breve. Tchau, tchau.